Pré-leitura. Didática. Capítulo 1. Começando com Domain Driven Design. O que é Domain Driven Design, DDD? Domain Driven Design é uma abordagem de desenvolvimento de software que coloca o domínio do negócio no centro do processo de design. Neste contexto, domínio refere-se ao conjunto de problemas, regras, processos e comportamentos específicos de uma área de negócio. O DDD tem como objetivo criar software que reflita com precisão esse domínio, facilitando a comunicação entre especialistas de negócio e desenvolvedores. Imagine construir um software bancário. Em vez de pensar primeiro em tabelas de banco de dados ou frameworks, o DDD sugere começar entendendo profundamente conceitos como conta, transação, saldo e as regras que os governam no mundo real. Fundamentos do DDD explicados. Primeira, linguagem ubíqua. É uma linguagem compartilhada e precisa que todos na equipe usam para se comunicar sobre o domínio. Ubíqua significa que esta linguagem está presente em todos os lugares, nas conversas, na documentação e, principalmente, no código. Exemplo prático. Em um sistema de gestão hospitalar, termos como prontuário, prescrição e internação teriam significados específicos acordados pela equipe. Estes termos apareceriam no código exatamente como são usados pelos médicos e enfermeiros no dia a dia. Porque é importante, elimina a tradução entre o vocabulário do negócio e o vocabulário técnico, reduzindo mal-entendidos e aumentando a precisão da comunicação. Segundo, Bounded Context, contexto delimitado. Um contexto limitado define os limites onde um modelo específico e sua linguagem ubíqua são válidos e coerentes. É como um território conceitual, dentro do qual certos termos e regras se aplicam. Exemplo prático. Numa empresa de e-commerce, o termo produto pode significar algo diferente para o departamento de estoque, onde importam atributos como dimensões e peso, e para o departamento de marketing, onde importam atributos como imagens e descrição atraente. Por que é importante? Evita confusão quando o mesmo termo tem diferentes significados em partes diferentes do negócio, permitindo modelar cada contexto de forma independente e apropriada. Terceiro, design estratégico. Refere-se à identificação e priorização de diferentes áreas do sistema conforme sua importância estratégica para o negócio. Componentes do design estratégico. Core Domain. É o coração do negócio, o que o diferencia da concorrência. Merece o maior investimento e os melhores talentos. Supporting Subdomains. Áreas importantes, mas não diferenciadoras. Suportam o Core Domain. Generic Subdomains. Funcionalidades comuns que poderiam ser encontradas em qualquer negócio, como autenticação de usuários ou envio de e-mails. Exemplo prático. Para o Spotify, o Core Domain seria o sistema de recomendação de músicas. Um Supporting Subdomain seria o gerenciamento de pagamentos, e um Generic Subdomain seria o sistema de login. Quarta, Context Maps. Mapas de contexto. Ferramentas para definir as relações entre diferentes bounded contexts, especificando como eles se integram e se comunicam. Tipos de relações incluem Shared Kernel, quando dois contextos compartilham uma parte do modelo. Customer Supplier, quando um contexto depende de outro para dados ou funcionalidades. Conformista, quando um contexto simplesmente segue o modelo de outro, sem poder influenciá-lo. Anti-Corruption Layer, uma camada de tradução que protege um modelo de ser corrompido por outro. Quinto, design tático. Fornece padrões específicos para implementar o modelo de domínio dentro de um bounded context. Entity, entidade. Objeto definido principalmente por sua identidade, que permanece constante mesmo quando seus atributos mudam. Ex-do-a um cliente. Value Object, objeto de valor. Objeto definido por seus atributos, sem identidade própria. Ex, um endereço. Aggregate, agregado.
cluster de objetos relacionados tratados como uma unidade para alterações de dados. Tem uma raiz que serve como único ponto de entrada. Eis, um pedido e seus itens. Domain Event, evento de domínio. Objeto que representa algo significativo que aconteceu no domínio. Ex, pedido criado, pagamento recebido. Service, serviço. Operação que não pertence naturalmente a nenhuma entidade ou objeto de valor. Este, um serviço de transferência entre contas. Repository, repositório. Abstração para persistência e recuperação de agregados. Factory, fábrica. Encapsula a lógica complexa de criação de objetos. Problemas comuns que o DDD resolve. Primeiro modelo anêmico de domínio. Um antipadrão onde objetos são apenas portadores de dados sem comportamento significativo. É como ter objetos burros, com getters e setters, mas sem lógica de negócio. Exemplo: um objeto cliente que apenas armazena nome, endereço e telefone, mas onde toda a lógica, como validar um pedido, está em serviços externos. Solução: DDD. Criar objetos ricos com comportamento significativo. O objeto cliente poderia ter métodos como fazer pedido, alterar endereço, etc., encapsulando as regras de negócio relevantes. Segunda perda da linguagem de domínio. Ocorre quando o código não reflete a linguagem usada pelos especialistas no domínio, criando uma tradução constante e propensa a erros. Exemplo: especialistas de domínio falam sobre aprovar uma solicitação de empréstimo, mas o código tem um método chamado setStatus_to_one. Solução: DDD. Usar a linguagem ubíqua para que o código reflita diretamente os termos do domínio, como aprovar solicitação empréstimo. Quando usar o DDD? O capítulo fornece um scorecard DDD para avaliar se um projeto merece o investimento em DDD. Alguns critérios incluem: complexidade do domínio. Quanto mais complexo o domínio, mais valor o DDD agrega. Expectativa de mudança. Se o domínio vai evoluir muito ao longo do tempo, o DDD facilita a adaptação. Importância estratégica. O DDD é mais valioso para o core domain do que para generic subdomains. Disponibilidade de especialistas de domínio. O DDD requer colaboração próxima com especialistas. Benefícios do DDD para o negócio. Alinhamento com as necessidades do negócio. O software reflete com precisão os processos e regras de negócio. Melhor comunicação. Especialistas de domínio e desenvolvedores compartilham a mesma linguagem. Adaptabilidade. Modelos bem projetados são mais fáceis de modificar quando o negócio muda. Qualidade do software. Redução de bugs relacionados a mal-entendidos sobre o domínio. Centralização do conhecimento. O conhecimento do domínio não fica apenas na cabeça de algumas pessoas. Desafios na implementação do DDD. Curva de aprendizado. Requer investimento em aprendizado para toda a equipe. Envolvimento de especialistas de domínio. Pode ser difícil garantir a participação contínua deles. Mudança de mentalidade. Desenvolvedores precisam pensar mais em termos de negócio e menos em tecnologia. Não é apropriado para todos os projetos. Sistemas CRUD simples podem não justificar o investimento, integrando o DDD com metodologias ágeis. O DDD não é um processo pesado. Funciona bem com metodologias ágeis como Scrum, enfatizando desenvolvimento iterativo, refinar o modelo progressivamente, colaboração contínua entre desenvolvedores e especialistas de domínio. Design emergente. O modelo evolui com o entendimento do domínio. Testes contínuos. Verificar se o modelo reflete corretamente o domínio. Exemplo prático: SaaS Ovation. O capítulo apresenta uma empresa fictícia, SaaS Ovation, que desenvolve 2 produtos SaaS. Collab Ovation, uma plataforma de colaboração corporativa. Project Ovation,
uma ferramenta de gestão de projetos ágeis usando Scrum. Este exemplo será usado ao longo do livro para ilustrar como aplicar o DDD em situações reais, mostrando tanto sucessos quanto desafios e suas soluções. Como este capítulo se conecta ao restante do livro? Este capítulo introdutório estabelece a base para os próximos capítulos, que aprofundarão capítulos 2 a 3, Design Estratégico, Bounded Contexts, Context Maps. Capítulo 4, Arquiteturas de software compatíveis com DDD. Capítulos posteriores, Design tático, Entities, Value Objects, Aggregates, etc. Compreender estes fundamentos iniciais é crucial para aplicar efetivamente as técnicas mais específicas que serão apresentadas a seguir.